No vídeo anterior eu falei a respeito da questão da suposta inocência das crianças, que é uma teologia bastante conhecida, que fala que as crianças até determinada idade, a idade da razão, não seria responsável pelos seus atos, dado a sua condição de inocência. Eu mostrei biblicamente, da forma como eu entendo, que isso não é verdadeiro, as crianças não são inocentes, todos nós nascemos culpados, porque todos nós nascemos debaixo do pecado, e isso sem nenhuma distinção. Não vejo apoio bíblico para essa teoria da inocência das crianças pelo simples fato de ser inocente. E daí surge uma outra questão. Se as crianças não são inocentes, portanto são culpadas como qualquer outra pessoa, como fica a questão da salvação delas, se porventura elas morrerem ainda em tenra idade, sem ter recebido Jesus como seu Salvador? Será que elas estariam automaticamente salvas? Bom, tem gente que defende essa posição. Já quero dizer de cara que eu não penso assim. Que as crianças, pelo simples fato de serem crianças, portanto inocentes, estariam já com seu lugarzinho reservado no céu, caso morressem ainda na condição de criança, sem chegar a tal idade da razão. Eu não penso dessa maneira. Primeiro que entendo que as crianças não são inocentes. Se não são inocentes, são culpadas. E se são culpadas, como qualquer outro, morrendo sem Cristo, não podem estar no céu. Depois, nós estaríamos criando um outro meio de salvação. O meio usual seria em Cristo, recebendo Jesus como seu Salvador. E o segundo meio de salvação seria em função da idade. Já que as crianças não são responsáveis por si mesmas, já que elas são inocentes, então inocência na condição de criança seria também um motivo de salvação. Portanto, eu teria uma salvação em Cristo e uma salvação para a criança pelo fato de ser, entre aspas, inocente. Eu estaria criando um outro meio de salvação. E aí nós geraríamos um outro problema. Porque, pensa comigo, se as crianças já estão automaticamente salvas só pelo fato de ser criança, eu acho que seria um ato de misericórdia da nossa parte matá-las todas. Por mais chocante que isso possa parecer, pensa bem, o que é a morte em tenra idade diante da eternidade? Por que trocar um pássaro na mão por dois voando? Se a criança já está salva na condição de criança, por que deixá-la crescer e crescendo, e não crescendo em Cristo, ela poder perder essa condição de ser automaticamente salva? Era melhor que nós matássemos todas elas, e assim todas estariam automaticamente salvas. Veja como é que uma coisa, por mais absurda que seja, leva a outra. É claro que eu não estou defendendo aqui a morte de criança, longe disso. Mas se eu entendo que elas estão automaticamente salvas, eu penso que seria um ato de misericórdia, porque deixá-las a seus próprios pensamentos, podendo que futuramente elas venham rejeitar a Cristo e perder a sua salvação. Veja que uma teologia mal formulada pode levar a más consequências. Porque eu não vejo criança ser automaticamente salva só pelo fato de ser criança. Não há, a meu ver, não há apoio bíblico para esse tipo de pensamento. As crianças são tão culpadas quanto nós. E aí você pode perguntar, mas então como é que fica a questão da salvação delas? Fica igual a nossa. A salvação é só em Cristo. Ah, mas se elas morrerem ainda crianças, aí eu me vergo a soberania de Deus. Deus é soberano, e como eu creio na eleição e na escolha divina, e é a mesma coisa, eleição e escolhas são termos sinônimos, eu sei que Deus tem separado para eles pessoas de todas as idades, de todas as tribos, línguas e nações, como diz a Bíblia. Portanto, dentre essas pessoas, tem também pessoas de todas as idades, inclusive crianças. Portanto, eu acho que é o tipo de coisa que nós entregamos nas mãos do Senhor, não tentando ir mais longe do que aquilo que a palavra nos leva, crendo e confiando em fé, que Deus é soberano para resolver todas essas questões.